O coma é o estado em que uma pessoa fica com a consciência comprometida e demonstra pouca ou nenhuma reação a estímulos, sem ser capaz de abrir os olhos, pronunciar palavras, nem obedecer a comandos simples. Isso sempre impressionou o imaginário da nossa sociedade. A ideia de estar inconsciente a um passo da morte já inspirou histórias que parecem ser tiradas de um roteiro de cinema ou novela. Na maioria das vezes, as pessoas que entram em coma ficam neste estado por algumas semanas apenas, mas existem pessoas que permanecem nessa situação por meses e até anos. Especialistas afirmam que quanto mais tempo uma pessoa estiver em coma, menos chances ela terá de acordar. Mas existem exceções e algumas são até difíceis de acreditar. Veja agora 7 casos bizarros de pessoas que voltaram do coma. Número 1. Vício de cigarro. Uma chinesa chamada Yao Wen, de 3 anos, após ser atropelada por uma van, entrou em coma em 2010. 5 dias depois, ela saiu do estado de coma e iniciou a sua recuperação. Só que tinha algo diferente nela. O corpo estava de volta, mas a personalidade havia mudado. A menina inexplicavelmente adquiriu o vício em cigarros e em beber cerveja. A família tentou impedi-la de furtar cigarros do pai e de comprá-los fiado em uma loja próxima. O dono da loja confirmou que a menina ia comprar sempre, mas ele achava que era para o pai dela. Médicos do principal hospital da cidade acreditam que os danos cerebrais sofridos por Yao Wen no impacto são o motivo da sua atitude. Mas eles afirmam que ela pode estar simplesmente imitando adultos. Número 2. Rolling Stones. Em 2008, o padeiro aposentado Sam Carter, de 60 anos, estava em coma por causa de uma anemia grave. Ele ficou nesse estado durante 3 dias em um hospital na Inglaterra e os médicos disseram que tinha apenas 30% de chance da sua recuperação. No hospital, o médico sugeriu à esposa de Carter que ela colocasse músicas para ele ouvir. Usando fones de ouvido, ela escolheu o clássico dos Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Por incrível que pareça, assim que a música foi tocada, Sam abriu os olhos. Ele disse que a música lhe deu uma nova energia e puxou-o do coma. Ele não se lembra muito de quando esteve desacordado, mas lembra de ouvir a canção. Número 3. Amnésia. A britânica Liz Sykes levava uma vida normal quando começou a ter longas e dolorosas convulsões, mas não fazia ideia do motivo. Após dias no hospital sem um diagnóstico seguro, os médicos decidiram colocá-la em coma induzido por 3 semanas, na tentativa de salvar a sua vida. Sabe o que eles descobriram? A jovem sofria de um caso grave de encefalite, causada por um vírus que provoca danos cerebrais. Quando Liz acordou, ela havia perdido toda a sua memória e não conseguia se lembrar de qualquer evento em sua vida, nem de como caminhar ou falar. Após 11 meses em tratamento especial, ela teve alta, mas ainda sofre perdas ocasionais de memória. Número 4. Último minuto. Gary Dockery, um oficial da polícia, tinha 33 anos de idade quando foi atingido por uma bala na cabeça ao atender um caso de violência doméstica em 17 de setembro de 1988. No hospital, os médicos foram forçados a realizar uma cirurgia que removeu 20% de seu cérebro. No entanto, era muito arriscado remover a bala ou os fragmentos do crânio. Por isso, Gary ficou em estado vegetativo por mais de 7 anos. Enquanto a família dele decidia se era melhor ir em frente com uma cirurgia para remover líquido dos pulmões de Gary ou realizar uma eutanásia, para a surpresa de todos, ele começou a falar. Ao longo das 18 horas seguintes, ele falou com sua família, reconheceu seus filhos, se lembrava de coisas de seu passado, como os nomes de seus cavalos e acampamentos. No entanto, após essas 18 horas, Gary começou a falar menos e, infelizmente, apenas 1 ano depois de acordar, Gary morreu de um coágulo de sangue no pulmão.
em 15 de abril de 1997. Número 5. Mamma Mia. A forma mais comum de se acordar do coma geralmente é abrir os olhos lentamente, sentir um pouco de desorientação e, por fim, reconhecer alguém sentado na beira da cama. A pequena Layla Tossi, de apenas 3 anos de idade, agiu totalmente diferente. Ao entrar em coma após uma grave meningite, seus pais foram aconselhados pelos médicos a se despedirem dela, pois a chance de sobrevivência era mínima. 5 dias depois veio a grande surpresa. A jovem Layla acordou de repente, cantando a música Mamma Mia, grande sucesso do ABBA. Pouco tempo depois, a menina já estava respirando sozinha novamente e se recuperou. Número 6. Ninfomaníaco. Bom, como já vimos aqui antes, já não é tão surpreendente quando uma pessoa retorna do coma com um vício que ela nunca teve antes. Esse caso é tão bizarro quanto o da chinesa que fumava. Certo dia, um idoso de 81 anos, chamado Ângelo De Luca, caiu de uma árvore no quintal de sua casa e passou 4 dias em coma. Quando ele despertou, o idoso viúvo adotou um novo estilo de vida. Após reconquistar o controle sobre si, De Luca gastou quase R$8.000 em um bordel e foi encontrado em plena ação com uma prostituta nova o suficiente para ser sua neta. O vovô ninfomaníaco agora está mantido em uma espécie de prisão domiciliar pela família, após ser considerado incapaz de administrar a sua própria vida. Número 7. Outro idioma. Você sabia que as pessoas podem acordar de um coma falando uma língua estrangeira com a qual não têm muito contato? Segundo os médicos, essa situação não é incomum, mas é algo que costuma sempre despertar curiosidade. Existem muitos casos interessantes de pessoas que passaram por isso, só que um dos mais incríveis é o da croata Dijomir Marazovic. Misteriosamente, ela entrou em um coma de 24 horas na Croácia, seu país natal. Quando acordou, falava alemão fluente, uma língua que a menina de 13 anos havia apenas começado a aprender na escola. Seu croata, contudo, já não era tão bom. O mais estranho nessa situação é que ela precisou contratar um tradutor para falar com a própria família. Até o próximo vídeo, eu estou esperando você, seu amigo Boco.